Isso reduziu bastante, chega a se perder agora no máximo 2 toneladas de solo por ano, né? E aí, 100 anos depois de que o avô dela chegou aqui no Brasil, né, em 2014, ela começou a querer produzir, né? Então, minha esposa, ela sempre acompanhou então a produção na fazenda. E aí, quando ela teve idade, né, com seus 19, 20 anos, ela foi fazer faculdade de biologia. Então, ela estudou biologia, depois ela fez mestrado em biologia. E ela falou, se algum dia eu for tocar a fazenda, eu quero tocar de um jeito diferente. Não quero tocar desse jeito que meu pai, do meu avô, dos meus tios, não. Quero tocar sem veneno, de forma orgânica, né? E aí a gente fechou um talhão pequeno, de um alqueire só. Tá? Fechamos ele com capim-elefante, né, o capim-napier. Aí plantamos adubação verde, vários tipos de plantas, né? 4, 5 tipos de plantas. E aí, quando esse capim cresceu, a gente roçou para fazer um primeiro trabalho de recuperação do solo, cobertura. Tá? Então, essa área é uma área que foi tratada aí desde 78, né? Durante quase 40 anos aí, com muito veneno, com muita compactação. E aí a gente vem agora tentando recuperar essa área. Tá? Porém, quando ela começou, a gente não começou com agrofloresta, a gente começou com plantio orgânico tradicional. Que é o quê? São pequenas monoculturas também. Né? Então, na produção orgânica tradicional, a gente quase não fala em consórcio, a gente quase não fala em agrofloresta. Então, o que a gente faz? A gente faz a substituição do insumo químico pelo insumo liberado para a produção orgânica. Mas a gente ainda continua cometendo alguns erros que acabam prejudicando a produção. Né? Então, ela acabava tendo os mesmos desafios que ela via o bisavô, o avô e o pai tendo na produção, ela também estava tendo, né? Que era o problema do solo exposto, era o problema da erosão, o problema das pragas, porque ela estava ainda plantando da forma que a gente diz errada. Né? Então, por exemplo, a gente está com um plantio de milho que ia servir de comida para as nossas galinhas, só que ele estava cheio de lagarta. Ela falou, que produto será que eu posso usar agora orgânico para combater a lagarta no milho? Né? Aí ia passar o agri. Então, aí algum tempo depois, né, eu já estava trabalhando com ela durante uns 2 anos na produção orgânica, a gente viu um vídeo na internet que se chama Vida em Sintropia. Tá? Esse vídeo ele foi lançado na internet em 2015, 2016. E esse vídeo mostrava a produção de 3 pessoas, né? Uma delas é o João, lá em Brasília, que é com foco em hortaliça, no sistema de agrofloresta. O outro era o Ernest, que é esse senhor que está aqui, que ele é o criador da agricultura sintrópica, na Bahia. E o outro pelo Pedro Paulo Diniz, né? Lá em São Paulo, com a produção da Fazenda da Toca, voltada para frutas, madeira, produção de suco. Tá? E aí a gente resolveu ir conhecer de perto, a gente resolveu fazer um curso de agrofloresta lá em Brasília. E aí quando eu fui para Brasília, a gente conheceu o Ernst, e ele estava nessa área falando de criar áreas de inclusão permanente. Hoje a gente tem a APP, né? A área de preservação permanente. Mas que ela está sendo preservada de quem? Da gente, né? Porque a gente não sabe lidar com as árvores, então a gente separa um pedacinho lá de floresta e fala, nessa área aqui ninguém mexe, para a gente não estragar. Mas na verdade todos os animais continuam entrando naquela área, continua chovendo igual, continua batendo sol igual. O único animal que não entra lá é o ser humano, né? Para não derrubar tudo. Tá? Então a gente fala assim, não, a gente tem que aprender a criar área de inclusão permanente, a gente aprender a trabalhar com as árvores de novo. Né? Porque se a gente trabalhar sem as árvores, a gente está indo contra o planeta. O que acontece? A gente tem aquele campo de beisebol ali embaixo. Né? Não sei se é campo de beisebol, parece que é. Mas se a gente abandonar ele, parar de cortar grama, parar de cuidar daquela área onde está na terra, daqui 10 anos você volta aqui, já virou um pequeno bosque ali, na verdade. Então a gente tem banco de semente no solo, a gente tem passarinho, a gente tem bicho andando, que vai trazendo semente, que vai transformar aquilo ali numa floresta de novo. Tá? Então a gente tem uma fazenda nossa lá em Paranavaí, onde a gente arrendou para cana, e aí a gente ficou acho que 12 anos sem voltar lá. A gente tirou o telhado da casa, e lá os móveis, a cama era tudo feito de concreto, né? Então não tinha os móveis de madeira nada. Então a cama era um levantado de concreto assim e colocava o colchão em cima. Então fica mais fácil de limpar tudo, né? E aí a gente voltou lá depois de 12 anos, tiramos telhado, tiramos janela, tiramos porta, deixamos só as paredes de alvenaria. Tinha árvore que cresceu nessa estrutura, que era dessa altura de concreto, a árvore cresceu, rompeu o concreto e estourou para cima um pé de goiaba, em Baúba, né? Dentro da casa. Ou seja, 12 anos que a gente abandonou a casa, não tinha um cômodo mais dentro da casa que ficava rompido pelas árvores que nasceram debaixo da casa, né? Então, para ver como que a natureza ela é forte, né? Então, se a gente quiser plantar sem árvore, a gente vai sempre estar indo contra a natureza, porque a força da natureza é para plantar árvore, tá?
E aí a gente estava nessa área, que era uma área lá do sítio semente, então era uma área de 12 anos, onde o pessoal da UNB, Universidade de Brasília, eles tinham feito uma pesquisa lá, análise na área, e ela era uma área equivalente a uma área de sucessão natural de 200 anos. Né? Ou seja, com 12 anos de agrofloresta, eles tinham recuperado a área como se ela tivesse há 200 anos abandonada na natureza. Tá? E aí, voltando para esse curso, a gente resolveu começar com a agrofloresta. E a gente reuniu alguns amigos, criamos um grupo no WhatsApp, e a gente falou assim, pessoal, ó, fui fazer um curso em Brasília e conheci uma técnica de fazer agricultura que para a gente é inovadora e a gente queria compartilhar com vocês. Aí chamamos alguns amigos nossos. Hoje todos eles estão no IDR, né? Que é o Felipe Spagnolo, o Felipe Freitas, o André Miguel, os três estão trabalhando no IDR, tá? Mas nessa época eles ainda não estavam, né? E eles não conheciam a agrofloresta. E aí eu levei eles para lá, a gente fez um trabalho de mutirão, fizemos um canteiro só para a gente poder passar o conhecimento. E aí pela primeira vez a gente começou a plantar árvores no canteiro junto com a árvore. Então aqui a gente vê os pés de limão, pé de araçá, pé de abacate, eucalipto, tudo plantado junto no meio do canteiro com as hortaliças. Então a gente planta primeiro as árvores, cobre o canteiro e depois coloca as hortaliças. Tá? E aí algum tempo depois, né, a nossa área foi mudando. Então a gente vê essa foto aqui da minha esposa, né, como é que era a produção, solo exposto, um tipo de plantação no canteiro. E aí 2 anos depois dela trabalhando nesse tipo de sistema e tendo muitos tipos de prejuízo, a gente resolveu implantar a agrofloresta e a gente começou a cobrir o solo, diversificar a produção. A nossa produção aumentou pelo menos 5 vezes, tá? Com o mesmo tempo, com o mesmo investimento, com a mesma quantidade de água, né? Tá? E o solo coberto tem uma vantagem muito, tem várias vantagens, né? Mas uma delas, a maior de todas, é a questão da economia de água, porque a gente molha o canteiro uma vez por dia só no verão, e às vezes você chega no outro dia, na hora de molhar, ele está úmido ainda, você joga só um pouquinho de água para esfriar a matéria orgânica, para penetrar mais um pouquinho no solo. Se você está com o solo exposto, você encharca ele, daqui a pouco ele seca, está esturricado, rachando de novo, mas tem que jogar mais água, né? Então, um desperdício de água muito grande, solo exposto. Já com o solo coberto, não. E essa cobertura, no início, a gente fazia muito ela com o próprio napier que tinha no nosso entorno, né? Então, a gente tinha a área toda cercada de napier, a gente resolveu dividir ela em 3 caminhões, para a gente poder utilizar essas linhas internas como cobertura. Então, a gente tem uma forrageira no trator, fizemos 5 linhas de napier de um lado, 5 linhas do outro. E aí a gente passava com a forrageira triturando aquilo, colocava dentro da nossa calcareadeira, depois a gente passava por cima do canteiro com a calcareadeira jogando a matéria orgânica por cima. Então cobria rapidinho, triturava rapidinho e cobria rapidinho também. Tá? E aí com o tempo a agrofloresta foi crescendo, né? A gente produzia muito bem a horta dentro da agrofloresta. E a agrofloresta funciona como uma estufa. As linhas de árvore, a gente que regula a distância delas. Tá? Então, por exemplo, um plantio de horta, o ideal é 4 ou 5 metros, daqui lá na parede. Então lá teria uma linha de árvore e teria outra. Você faz 3, 4 canteiros no meio. Já para o plantio de café, você tem que afastar um pouquinho mais. Por quê? Para no futuro, quando você for fazer a colheita do café, você conseguir entrar com a máquina. Né? Então, no início, quando a gente estava trabalhando aqui, era 5 metros. Né? Então tem 5 metros entre essa linha e outra. Mas agora, conforme a gente foi trabalhando com o café, a gente foi mudando esse desenho. Foi estudando outras distâncias, né? E outras combinações de árvores na linha também. Então aqui a gente vê dezenas de árvores nas linhas de árvores, né? Porque no começo a gente foi testando muito todas elas, para ver qual que ia se desenvolver melhor na nossa área, qual que a gente já dá conta de fazer o manejo, porque a gente precisa fazer o manejo. Se não fizer o manejo, virar uma floresta, você não consegue produzir nada no meio, tá? Então precisa ser manejado. Mas e com essa sombra que foi sendo criada, né, a estufa foi crescendo demais. No verão a gente deixa ela fechar mais, para proteger do calor, e aí no inverno a gente abre ela, para entrar mais sol e botar a matéria orgânica no chão, tá? Então, tudo que a gente pode, a gente tritura e põe na terra. E aqui a gente vê, né, depois de 2 anos fazendo agricultura convencional, que a área estava estagnada, a hora que a gente entrou com a agrofloresta, 2 anos depois, olha só como que mudou, né, a nossa área de produção. E aí a mudança mais impactante que a gente percebe é, sem dúvida, o solo. Então o nosso solo hoje está muito diferente, né, todo enraizado, cheio de grumos, né, cheio de bactérias, cheio de fungo. Então a gente vê isso quando a gente enfia a mão no solo, enfia o facão, bate a enxada, como que ele está fofo, como que ele está cheiroso. Tá? E aqui a gente fez uma análise bem legal do solo, para a gente mostrar. Isso aqui foram 2 alunos do doutorado da UEL. Eles foram lá na fazenda, fizeram uma coleta do solo e fizeram essa análise. Né?
Então, nessa primeira área aqui, a gente vê uma área da monocultura lá da fazenda. Então, a gente está ano a ano pegando áreas de monocultura e transformando em agrofloresta. Ano a ano a gente vai fazendo isso. A fazenda está arrendada, a gente vai, pega uma área, tira do contrato e fala, ano que vem essa área aqui eu vou pegar para mim. Aí a gente vai lá e começa a trabalhar com agrofloresta. A gente pega uma área assim, ó. Então, esse aqui é um perfil da análise do solo. A gente tem 15 centímetros de solo fofo e depois 15 centímetros de solo muito compactado. O que é isso? Isso aqui é onde passa o disco do plantio direto. Então, o disco do plantio direto está passando ano após ano, 2 vezes por ano aqui, ó. Então, ele está fofando só essa parte de cima do solo. E a parte de baixo, como é que está? Olha o tamanho do torrão. Um torrão de 10, 12 centímetros de diâmetro, tamanho de uma laranja, né? Muito compactado, tá? E o que a gente faz? A gente pega essa área aqui e a gente entra plantando capim-mombaça, tá? Que é um pânico, né? É um tipo de capim que cresce demais, um dos que mais produz biomassa, só perde para o capim-elefante, tá? Então, qual que é a nossa intenção com o capim-mombaça? Ficar roçando, ficar botando matéria orgânica no solo. Para quê? Para diminuir a temperatura, aumentar a umidade, criar condições de vida. E as raízes irem descompactando o solo. Então, a gente vê, tudo isso foi coletado no mesmo dia, tá? A gente vê como que esse solo está mais seco do que esse aqui. Vocês conseguem ver a diferença da cor na foto? Né? Então, esse solo com capim, depois de um ano de capim, ele já está, os torrões dele estão bem menores do que esse, e eles estão bem mais úmidos, tá? E aqui a gente vê a presença de raízes já. E aí, aquela foto da extrema direita, parte de cima, é a agrofloresta. Então, quando a gente entra com a agrofloresta, com as sementes das árvores, um ano depois, o que a gente percebe? Uma diminuição ainda no tamanho dos torrões. Então, tem torrão ainda, porque o solo ainda está compactado. Imagina, 30 anos trabalhando com monocultura, a gente entra um ano com capim e entra um ano depois com as árvores. A gente ainda tem torrão, ainda tem solo compactado. Aí depois de 2 anos com a agrofloresta, olha o que aconteceu com o solo. A gente não tem mais perfis de solo diferentes. A gente tem um solo só, homogêneo. Os torrões já não são mais torrões, são grumos. Você pega isso daqui e estoura ele na mão, faz pó. Você não estoura, você pode jogar no chão que ele bate no chão e sai pulando, igual um tijolo. Aqui você estoura. Por quê? Porque esse aqui está poroso. Aqui já tem bichinho, tem minhoca, tem artrópode, tem nematóide, tem todo tipo de bicho correndo aqui no solo. Então você pega esse solo e aperta, ele está fofo, tá? Cheio de raiz, úmido. E aqui é a agrofloresta com 3 anos. E lá, a área de mata, a área de preservação que a gente tem na fazenda, a gente coletou o solo dela também. Então olha só como que esse solo de agrofloresta, de 2 anos para frente, se aproxima com a área de mata. Ou seja, a agrofloresta recuperou uma área que foi destruída durante 30 anos em 3 anos. Né? De 2 anos para frente, ela começou a recuperar já. E aqui tem um gráfico mostrando esse desenvolvimento, né? Então, 0 sendo um solo totalmente desequilibrado, desestruturado, tá? E 7 sendo o nível máximo de solo recuperado, solo de floresta, né? Então a soja deu 2,20. Aí com 1 ano de capim-mombaça ele subiu para 3,16. Depois com 1 ano de agrofloresta foi para 3,79. Aí o pulo grande foi do primeiro para o segundo ano. Ele sobe para 5,11. E aí no terceiro ano 5,73, que é quase igual ao solo da floresta que estava dando 6. Né? Então, isso aqui é a recuperação que ninguém vê, a olho nu lá, indo na área, só que a gente vê isso no desenvolvimento das plantas. Então a gente veio fazendo teste nesses anos já, nesses 4 anos que a gente está plantando café, estava até conversando com o Casimiro ali agora há pouco isso. Então às vezes a gente acha que a gente tem que entrar na área que era de monocultura, estou com a minha área aqui, está plantado soja, ano que vem eu vou gradear, vou estar plantando café já. Você vai perder o café. No sistema orgânico você vai perder, tá? No sistema convencional você pode até conseguir produzir, né? Vai usar adubo químico, vai usar veneno, vai usar um monte de coisa. Agora no orgânico você não vai conseguir. Por quê? Porque o solo está esterilizado, né? Então ele está morto, tá? A planta não desenvolve. Aí o que compensa? Compensa você entrar colocando capim, recuperar o solo, e 1 ano depois, aí você entrar com a produção. Tá? Aí o solo vai estar úmido, vai estar fresco, vai estar com vida, né? Vai estar recuperado. Então, às vezes a gente acha que a gente está ganhando tempo, né, entrando no primeiro ano, só que às vezes a gente perde todo o investimento que a gente fez. A gente tem percebido muito isso lá. A gente tem feito esse trabalho de recuperação inicial com o capim para depois entrar com o café. O resultado tem sido muito melhor. O café ele desenvolve muito mais rápido, né? Tem vindo muito mais bonito, não só o café, a banana, os eucaliptos, abacates, todas as árvores, tá? Então, depois que a agrofloresta cresceu bastante, a área da horta, a gente resolveu mudar para sistema para café, só que
as nossas linhas de árvore eram a cada 5 metros, porque a gente tinha desenhado o sistema para a produção de óleo. A gente falou, e agora? O que a gente faz? Vamos testar isso para café. Né? Para quê? Para café de pequena escala. Então a gente começou dentro dessa área que foi desenhada para a horta, fazer sistemas de café dentro dela, que não são adaptados para a nossa realidade lá da fazenda, que é grande, mas que são adaptados para pequenas áreas. Então um produtor pequeno, que tem lá um sítio, 2, 3 hectares, então esse tipo de sistema que funciona legal. Porque daí, às vezes, não vai fazer a colheita maquinada, vai fazer uma colheita manual, né? Ou quando é riçadeira. Então, funciona esse tipo de sistema aqui. 2, 3 linhas no meio de 5 linhas de árvore. Aí você vai ter o quê? Numa área menor, uma produção muito maior de café, porque está super adensado. Né? Aqui a gente está com 3 linhas, a cada 1,5 m entre linha e a cada 1,5 m entre planta e cruzado. É igual o número 5 do dado. Isso aqui é um sistema que a gente fala, no nosso conhecimento da agrofloresta, é um sistema para pequena escala, no máximo até 2, 3 hectares. Né? Acima disso a pessoa não dá conta de cuidar. Tá? A gente vê pela dificuldade de ter cuidado de um sistema desse lá dentro. Tá? E aí a gente começou a testar com 2 linhas só. Falou, mas não, vamos tirar a linha do meio, aí a gente adensa mais o café nas ruas laterais, então ao invés de colocar cada 1,5 m, a gente põe só 2 linhas, mas põe a cada 70, 80. E aí a gente então distanciou um pouco mais, para a gente conseguir ter um vão livre para facilitar a colheita, só que a gente apertou um pouquinho mais na linha, tá? Então esse tipo de sistema aqui já facilita um pouquinho mais. E aí a gente começou a pensar no sistema para maior escala ainda. Eu falei, e se a gente conseguir colocar isso numa linha só, a gente apertar para 60 centímetros do pé do café, será que vai ficar melhor ainda? A gente começou a testar isso. E aí com capim nas laterais. Por quê? Nesse tipo de sistema aqui, não tem de onde você trazer matéria orgânica. A dificuldade de trazer matéria orgânica é muito grande. Você tem que fazer a poda das árvores, triturar isso no triturador e botar no solo. Nesse aqui, mesma coisa. Agora, nesse tipo de sistema aqui, a matéria orgânica é proveniente do próprio capim. Então, a gente começou a colocar capim dentro das áreas, manter as linhas de árvore com uma diversidade menor de plantas. Então, aqui a gente está vendo uma área onde só tem eucalipto, banana e algumas árvores do futuro, peroba, jacarandá, cedro, ipê, tá? Então a gente diminuiu bastante a diversidade. Para quê? Para facilitar o manejo. Então aqui nos 2, 3 primeiros anos eu só faço manejo de banana. A gente faz muito manejo de banana, racha o pseudocaule dela no meio e coloca ela no chão para ela irrigar o café. A gente faz muito isso. Né? E é com facão mesmo, manejo fácil de fazer e rápido. E aí o eucalipto a gente deixa ele subir. Subir para quê? Para ele proteger, principalmente no inverno. A gente, naquela geada que teve ano retrasado, que foi bem forte, a mais forte dos últimos 20, 30 anos, né? Chegou a fazer menos 7, menos 8 no Paraná. Para a gente lá fez menos 4. E a gente até fez vídeo nesse dia tudo, como que os eucaliptos no alto protegeram o café. O nosso café lá não congelou nada, né? Não queimou nada, a gente não perdeu nenhum pé de café. Tá? Então a gente viu que esse tipo de sistema funcionaria para larga escala. E a gente começou daí a estudar isso. A gente demorou 2 anos para chegar nisso, desde que a gente começou a produzir café. Porque a gente plantava um sistema, espera o café crescer, espera a árvore crescer e vê o que acontece. Aí vamos lá plantar outro. Então tudo é teste, tudo é demorado, né? Como não tem ninguém fazendo, você tem que ir testando, né? Então tem algumas pessoas fazendo isso no Brasil e a gente está todo mundo meio que em contato e a gente está trocando informações e testando junto, tá? E a gente pensou assim, pô, se a gente, ao invés de fazer árvore, café, árvore, a gente fizer árvore, café, café, árvore. Aí eu vou ter mais linhas de café, menos linhas de árvore, espaço maior ainda, vou poder manejar menos, né? Mas será que vai proteger o café da geada, né? A dúvida sempre foi essa. E aí, a gente sabia já da qualidade do café, porque a gente fez uma primeira colheita do nosso café, a gente torrou, a gente experimentou, deu bebida mole, né? O café é muito bom. Então a gente sabia que o café produzido dentro da agrofloresta era um café muito bom. E agora faltava a gente conseguir levar isso para larga escala. E a gente começou então a estudar isso. Tem quase 3 anos, 2 anos e meio a gente está estudando isso. Então como é que a gente faz? Eu vou mostrar para vocês passo a passo, né? Então no início a gente pega uma área como essa, tá? Então a gente sempre pega essa área em março. Por quê? Porque é quando eles fazem a colheita da soja. Quando eles colhem a soja, a gente desarrenda, porque é na época que a gente vai refazer o contrato, né, de arrendamento. A gente fala, ó, agora a gente vai pegar essa área aqui pra gente. A gente pega a área, roça ela, do capim que está lá abandonado, né, depois da soja, tá? E a gente vem gradeia a área toda, uma vez. Aí espera uns 15, 20 dias depois, quando começa a sementeira germinar, a gente vai lá e gradeia de novo, 2 vezes. Mais 15, 20 dias, vem bem menos semente, a gente vai lá e gradeia de novo, a terceira vez. Então,
Em 45 dias a gente gradeia 3 vezes a área, tá? E aí a gente entra semeando aveia preta junto com mombaça. Por quê? Porque no inverno, se eu semear mombaça, ele não nasce, porque só nasce no verão.